Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 30 perguntas variadas da Bíblia. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Em que livro está escrito, reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra? Alternativa A. Deuteronômio. Alternativa B. Provérbios. Alternativa C. Eclesiastes. Alternativa D. Oséias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Eclesiastes. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eclesiastes capítulo 11 versículo 2. Pergunta 2. O povo de Israel permaneceu no deserto por 30 anos, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Eles permaneceram no deserto por 40 anos. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Deuteronômio capítulo 29 versículo 5. Pergunta 3. Quem disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Alternativa A. Moisés. Alternativa B. Josué. Alternativa C. Davi. Alternativa D. Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Josué. Mas, se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24 versículo 15. Pergunta 4. Eu era o marido de Débora, a profetisa e juíza de Israel. Quem sou eu? Alternativa A. Lapidote. Alternativa B. Manoá. Alternativa C. Amraão. Alternativa D. Barzilai. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Lapidote. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Juízes capítulo 4 versículo 4. Pergunta 5. No livro de Efésios, Paulo afirma que nossa luta é contra a carne e o sangue, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6 versículo 12. Pergunta 6. Qual é o livro e capítulo da Bíblia que aborda a imortalidade? Alternativa A. 1 Coríntios capítulo 15. Alternativa B. Efésios capítulo 5. Alternativa C. Colossenses capítulo 2. Alternativa D. Hebreus capítulo 13. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. 1 Coríntios capítulo 15. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 53. Pergunta 7. Qual tipo de árvore representa a nação de Israel? Alternativa A. Palmeira. Alternativa B. Figueira. Alternativa C. Oliveira. Alternativa D. Pinheiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Figueira. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Lucas capítulo 21 versículo 29.
Pergunta 8. No livro de Apocalipse, João descreve que a Nova Jerusalém não terá necessidade de sol, pois a glória de Deus a iluminará. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Apocalipse capítulo 21 versículo 23. Pergunta 9. Quem disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna? Alternativa A. João. Alternativa B. Pedro. Alternativa C. Tiago. Alternativa D. André. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Pedro. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João capítulo 6 versículo 68. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 10. Eu fui o pai de Saul, o primeiro rei de Israel, quem sou eu? Alternativa A. Ismael. Alternativa B. Abiatar. Alternativa C. Benjamim. Alternativa D. Quis. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Quis. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. 1 Samuel capítulo 9 versículo 1 e 2. Pergunta 11. Obadias profetiza contra a nação de Edom devido ao seu orgulho e violência contra Israel, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom, e os mestres dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Obadias capítulo 1 versículo 8 e 10. Pergunta 12. Isaías pregou uma mensagem de livramento aos israelitas cativos por qual reino? Alternativa A. Da Assíria. Alternativa B. Do Egito. Alternativa C. Da Babilônia. Alternativa D. De Moabe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Da Babilônia. Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios. Anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no, enviem-no aos confins da terra, digam, o Senhor resgatou seu servo Jacó. Isaías capítulo 48 versículo 20. Pergunta 13. Em qual livro está escrito, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade? Alternativa A. Ruth. Alternativa B. Josué. Alternativa C. Jó. Alternativa D. Eclesiastes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Eclesiastes capítulo 12 versículo 1. Pergunta 14. O livro de Hebreus fala sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho? Hebreus capítulo 1 versículo 4 e 5. Pergunta 15. Quem disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus? Alternativa A. Tomé. Alternativa B. O centurião romano. Alternativa C. João.
Alternativa D. Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. O centurião romano. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27 versículo 54. Pergunta 16. Fui um profeta menor que profetizou sobre a destruição de Nínive. Quem sou eu? Alternativa A. Miqueias. Alternativa B. Sofonias. Alternativa C. Obadias. Alternativa D. Naum. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Naum. Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Elcós. Naum capítulo 1 versículo 1. Pergunta 17. Qual versículo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Alternativa A. Romanos capítulo 12 versículo 2. Alternativa B. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Alternativa C. Romanos capítulo 8 versículo 28. Alternativa D. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Romanos capítulo 8 versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Pergunta 18. Em qual livro está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo? Alternativa A. Romanos. Alternativa B. Gálatas. Alternativa C. Hebreus. Alternativa D. Efésios. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Romanos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8 versículo 1. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 19. Em qual livro há uma profecia contra Edom correspondente ao tema central de Obadias? Alternativa A. Sofonias. Alternativa B. Abacuque. Alternativa C. Amós. Alternativa D. Ezequiel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Ezequiel. Assim diz o soberano, o Senhor: estenderei o braço contra Edom e matarei os seus homens e os seus animais, eu o arrasarei, e desde Temã até Dedã eles cairão à espada. Ezequiel capítulo 25 versículo 13. Pergunta 20. Sofonias profetiza sobre o dia do Senhor e a destruição de Jerusalém, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido deixado com os seus resíduos, que pensam: o Senhor nada fará, nem bem nem mal, o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam. O dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Sofonias capítulo 1 versículo 12 e 14. Pergunta 21. Quem disse: eis-me aqui, envia-me a mim? Alternativa A. Ezequiel. Alternativa B. Isaías. Alternativa C. Jeremias. Alternativa D. Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Isaías. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías capítulo 6 versículo 8. Pergunta 22. Eu era um dos 3 amigos de Jó que tentaram aconselhá-lo em meio ao seu sofrimento. Quem sou eu? Alternativa A.
Ele faz. Alternativa B. Jetro. Alternativa C. Eliú. Alternativa D. Zacur. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Ele faz. Então respondeu Elifaz, de Temã. Jó capítulo 4 versículo 1. Pergunta 23. Qual versículo diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios? Alternativa A. Eclesiastes capítulo 12 versículo 1. Alternativa B. Provérbios capítulo 3 versículo 5. Alternativa C. Salmo capítulo 90 versículo 12. Alternativa D. Jeremias capítulo 29 versículo 11. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Salmo capítulo 90 versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pergunta 24. Quem morava na região montanhosa de Judá? Alternativa A. Isabel. Alternativa B. Ruth. Alternativa C. Ana. Alternativa D. Sara. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Lucas capítulo 1 versículo 39 e 40. Pergunta 25. O profeta Joel profetiza sobre uma praga de gafanhotos que devasta a terra de Israel, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Joel capítulo 1 versículo 4. Pergunta 26. Qual versículo diz: tudo posso naquele que me fortalece? Alternativa A. Efésios capítulo 6 versículo 10. Alternativa B. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Alternativa C. Colossenses capítulo 1 versículo 11. Alternativa D. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Pergunta 27. Qual versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Alternativa A. João capítulo 3 versículo 16. Alternativa B. Mateus capítulo 28 versículo 19. Alternativa C. Lucas capítulo 19 versículo 10. Alternativa D. Marcos capítulo 16 versículo 16. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. João capítulo 3 versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunta 28. Eu fui o rei que zombou de Senaqueribe e cujas palavras foram registradas no livro de Isaías. Quem sou eu? Alternativa A. Joás. Alternativa B. Ezequias. Alternativa C. Acais. Alternativa D. Manassés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a virgem cidade de Sião despreza e zomba de você, a cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. Isaías capítulo 37 versículo 21 e 22.
Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Pergunta 29. Malaquias fala sobre a importância de oferecer sacrifícios perfeitos e sem defeitos a Deus, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 1 versículo 8. Pergunta 30. Qual versículo diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim? Alternativa A. João capítulo 14 versículo 1. Alternativa B. João capítulo 10 versículo 10. Alternativa C. Marcos capítulo 11 versículo 24. Alternativa D. Mateus capítulo 5 versículo 16. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. João capítulo 14 versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.